O que pesa mais? A sua realidade ou a promessa que Deus te fez? A paz do Senhor, queridos irmãos, agora estudaremos a lição 4 desse segundo trimestre. E ela está sobre o título, A Confirmação de uma Promessa. Ela é do dia 26 de abril de 2026. O texto áureo: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti, em suas gerações. Por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo 17, versículo 7. É a verdade prática. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 17, versículo do 1 ao 9. Essa lição também vai apresentar 3 objetivos. O primeiro é mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai. O segundo é apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E o terceiro, explicar o pacto perpétuo da circuncisão. A palavra-chave é promessa. Agora, aqui na introdução da lição, o nosso comentarista coloca assim: Deus prometeu que Abraão seria pai de multidão de nações. Mas ele já estava com 99 anos. E a sua esposa estéril estava com 89 anos. Porém, o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abraão, afirmando: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti, em suas gerações. Nesse caso, e nesta oportunidade, veremos que Deus é fiel e cumpre a sua promessa no tempo certo. O primeiro tópico da lição: Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Aqui apresenta 3 subtópicos. O primeiro é o novo nome de Abrão, o segundo, o novo nome de Sarai, e o terceiro, pai da fé, rio diante da promessa. No Antigo Testamento, aqui nesse primeiro subtópico, Deus muda o nome de Abrão. No Antigo Testamento, a Bíblia vai falar a respeito de nome, né? E os nomes eram dados segundo algumas circunstâncias. E a circunstância que traz o nome, que nem, por exemplo, Isaú vai trazer o novo nome por causa da sua aparência. E também Jacó, né, que Deus muda o nome de Jacó para Israel também por causa da circunstância de qual ele lutou com o anjo e Deus o chamou de Israel. E aqui com Abraão, Deus vai mudar o nome também por causa da circunstância. O seu nome era Abrão, que era pai exaltado, e quando ele vai mudar o nome de Abraão, porque ele vai trazer uma descendência mundial de Abraão. Por isso que a Bíblia fala que ele foi considerado como pai das nações, através da fé. E a fé dele foi imputada por justiça sobre ele. Então aqui Deus muda o nome, porque vai dar sentido a uma promessa que foi tirada da fé dele. E as nações que se achegam a Deus através da fé, porque foi uma fé provada em Abraão. Então dá sentido ao pai das nações. Aí é o significado do nome de Abraão. Então Deus tem esse propósito, Deus tem esse plano, e Abraão aqui, ele não vê o cumprimento de toda essa promessa. Ele vai ver o cumprimento quando nasce seu filho Isaac. Quando nasce seu filho, ele vê a promessa e vai andar segundo os estatutos de Deus, o que vamos aprender aqui nessa lição. E todo aquele que fala que tem fé hoje, a Bíblia vai falar a respeito disso, olhando para Abraão. Lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito: assim será a tua descendência. Então somos descendentes de Abraão através da fé. Então esse sentido da palavra de pai de muitas nações traz nos dias de hoje essa fé plantada em nosso coração, inspiradora por Abraão. Por isso do nome que Deus troca sobre esse propósito. Porque agora não é só pai exaltado em seu lar, mas agora um pai para todos que crêem em Deus. E da mesma forma, Deus muda também o nome de Sara, que antes era Sarai, que é princesa, e traz um novo nome para Sara, porque ele vai ser pai de muitas nações. E Sara, mãe das nações. E a Bíblia vai falar que dela sairá muitos reis e príncipes sobre essa terra. Porque aqui faz um contraste entre Abraão e Sara, Adão e Eva. Aqui, Abraão e Sara são pais da fé. Agora,
Adão e Sara, que são o primeiro casal, que é o que manda em toda a natureza humana, que é a parte carnal. Abraão, a parte espiritual, é o contraste dos casais. Lá de Adão e Eva, nasce a natureza pecaminosa do homem. Aqui em Abraão e Sara, nasce a parte espiritual do homem, porque essa promessa vai se cumprir lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então você vê aqui que Deus manda o seu filho na plenitude dos tempos, que nasce aqui o que vai trazer o cumprimento da promessa. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios capítulo 15 que o primeiro homem foi feito alma vivente, Adão. O segundo homem, espírito vivificante, que é Cristo. Então vê que a promessa de Deus se cumpre aqui. Adão recebeu a promessa, nasceu o filho, mas não viu o cumprimento dela. Mas ele vai ver quando todos estivermos reunidos na glória, o grande promessa cumprida, onde todas as nações estarão diante de Deus. Aqui é o significado do plano e da promessa a qual Deus tinha feito a Abraão. Mesmo que desde a saída lá do meio da sua parentela e tomado o rumo da terra prometida, ali da promessa de Deus, passou-se 25 anos até esse cumprimento. Então esse tempo gera impaciência, ela gera também ansiedade, a qual Abraão sofreu. Abraão e Sara sofreu essa ansiedade da promessa cumprida. Por isso da existência de Ismael. Agora aqui, depois deles ter passado por essa dificuldade, Deus precisa confirmar agora a promessa. Aí ele vai confirmar no capítulo 17, do versículo 1 ao 9, que é a leitura bíblica em classe. Que é o cumprimento mesmo de Sara ser estéril e de idade. 90 anos. Abraão com 99 anos de idade. E deles nascer um filho. Uma coisa que é sobrenatural. Porque a parte natural do homem, ele tentou engagar. Mas não era a vontade de Deus. Aí quando chega na vontade de Deus, ele age no sobrenatural. Da mesma forma que agiu em Maria. E que foi concebida através dela o Salvador do mundo, concebido pelo Espírito de Deus. Aqui é a razão da mudança de nome. E essa promessa vai até o fim de todas as coisas, quando Deus dará uma pedrinha branca na mão de todos aqueles que chegarão a Deus, com um novo nome. E ele colocar um novo nome, o seu nome, em cada coração humano. Quando Deus confirma a promessa, ele muda a sua identidade. Ele redefine o futuro. Ele traz vida ao impossível. Você vê que ele trata contigo de uma forma extrema. Ele muda totalmente a sua história. Traz para você uma meta a ser alcançada. Por isso que lá no capítulo 12 de Hebreus fala que olhar somente, olha o alvo, é Cristo. Olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Ele muda o teu propósito. E traz ao seu coração uma meta a ser seguida, que é alcançar a Deus. Entrar pelo caminho da verdade, para chegar-se a Deus. Esse tópico, que Deus muda o nome. Que Deus reafirma ou confirma a promessa. É o que está em nós. A promessa confirmada através de Cristo. Herdamos agora, porque nós não andamos nas trevas, mas agora andamos na luz, que a luz é Cristo, e andamos também em novidade de vida. Ainda aqui no terceiro subtópico, o pai da fé riu diante da promessa. Isso aqui é muito importante, pelo caso do riso de Sara e o riso de Abraão. São diferentes o contexto do riso. O riso de Abraão, do pai da fé, é um riso que ele riu diante da promessa de Deus, ele já com 99 anos. Mas não é dúvida. O riso de Abraão aqui não é dúvida, não é falta de fé. Mas ele vai entender que é um contexto espiritual, esse riso. Entendemos que é um contexto espiritual desse riso. Lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, de 90 anos, e ainda estéril. Quando ela era estéril, ela não poderia ter filho. E já de idade avançada também não poderia ter mais filho. Então,
o riso de Abraão aqui é sobre essa situação, porque quem vai agir aqui é impossível, o sobrenatural de Deus. Esse riso de Abraão não foi incredulidade da promessa, não crer na promessa. O que vai apresentar a Bíblia aqui é um riso de admiração, mas surpresa. Abraão já cria na promessa, mas ele vai se surpreender com o tempo e como Deus vai fazer, por causa da idade avançada. Ele vai crer no impossível de Deus. Ele não perde o foco. É o que está lá em Romanos, no capítulo 4 de Romanos, e do versículo 19 ao 23, que está assim: e sem enfraquecer na fé, embora se levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então você vê que Abraão riu, mas não perdeu a fé. Creu que Deus ia fazer. Sara é ao contrário. Sara entrou em dúvida. A fala de Sara aqui traz essa dúvida no coração dela. Quando ela vai admirar a promessa que Deus fez, sabendo que seu esposo já era de idade. Então aqui tinha dúvida no coração de Sara. Lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 12, viu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Sara aqui, essa fala dela é de dúvida a respeito do nascimento de um filho. Então é um riso de incredulidade inicial. Ela não creu que poderia acontecer, mas Deus cumpriu a promessa feita a Abraão e a sua esposa Sara. Deus vai agir no impossível do homem. Quando o homem não pode, Deus vai lá e cumpre a sua promessa, confirma a sua promessa. Então aquilo que era dúvida para Sara se transforma em alegria, porque o sobrenatural de Deus agiu na vida de Sara. Abraão, tendo a sua fé pautada no sobrenatural de Deus, sabendo que Deus ia cumprir, não duvidou, mas viu que o seu corpo estava amortecido, porque já era avançado de idade, mas mesmo assim, Deus pega as coisas da terra, né? As coisas que não são, para confundir as que são. Deus, ele oculta dos sábios e dos entendidos, mas revela aos pequenos. Você vê que Deus sempre vai agir naquilo que o homem não pode, mas Deus entra com a providência, com o poder no impossível. E a Bíblia fala que através da palavra, todas as coisas foram feitas. Agora estamos no segundo tópico, e o segundo tópico é a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Aqui aparecem 3 subtópicos. O primeiro é o chamado de Deus a Abraão foi especial. O segundo, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? E o concerto e as promessas. Esse primeiro subtópico, a chamada de Deus que foi a Abraão que foi especial, vai falar de um pacto, né? Deus fazendo um pacto, um compromisso com Abraão. É o que está lá no capítulo 17 de Gênesis, do versículo 5 a seguir. Diz assim: Abraão não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente de ti, farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então aqui é o primeiro pacto, né? Deus chamando Abraão, estabelecendo essa aliança com ele, né? Essa chamada especial, tirando lá do meio de um povo idólatra que servia a outros deuses. Seu pai Tera, que era politeísta, na sua terra habitava muitos deuses. Deus tira Abraão desse povo, do meio dessa parentela, e leva para uma terra que ele ia mostrar, né? Trazendo a Abraão uma aliança sobre a sua promessa. Você vê que essa promessa de Deus aponta para Cristo, né? Sempre aponta para Cristo, que é um cumprimento
dessa promessa que está lá registrada no Novo Testamento. Você vê que Deus vem confirmando essa promessa em Abraão, como está lá também no capítulo 15, e versículo 5 de Gênesis. Quando Deus diz assim, olha para o céu, assim será a tua descendência. Ele vai mostrar as estrelas do céu e falar para Abraão que a sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas. Lá em Romanos, no capítulo 4, versículo 3, esse pacto que foi feito com Abraão, a Bíblia diz assim, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Você viu que no capítulo 15, versículo 18 de Gênesis, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até os grandes rios Eufrates. Você vê que Deus está sempre reafirmando a sua aliança com Abraão. Esse pacto. Deus, em toda a história humana, desde o princípio de todas as coisas, Deus vem estabelecendo concerto, estabelecendo aliança com o homem. Deus traz pactos com os homens, tanto no individual como também no coletivo. E a sua promessa vai se cumprir. A Bíblia diz que vai caminhar sobre essa terra uma aliança no Antigo Testamento e uma nova aliança no Novo. Então, esse pacto feito aqui a Abraão, e esse chamado de Deus que foi especial. Aqui Abraão agiu pela fé. É o que está lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 8. Abraão, pela fé, saiu sem saber para onde ia. Porque ele creu no pacto e no propósito que Deus havia estabelecido para a sua descendência. Para ele e para a sua descendência. Aqui ainda no segundo tópico, qual é o objetivo do concerto com os patriarcas? Vemos aqui esse pacto que estabeleceu lá com Abraão, agora continua com os patriarcas. Deus reafirmando aquilo que tinha dado a Abraão. Agora ele vai estabelecer esse pacto com Isaac e também com Jacó, trazendo esse conceito ao homem a respeito dessa promessa que foi feita a Abraão. Você vê que os pactos feitos na terra, tanto com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó e outros pactos mais que Deus foi estabelecendo, mostra sempre a Cristo, mostrando que Deus está atento a cumprir os seus propósitos. E essa reafirmação, né, é o que está aqui escrito aqui. Ou seja, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O objetivo do concerto com os patriarcas é trazer uma nação que vai ser a luz da terra, que vai apontar para Jesus Cristo, trazer um contexto de salvação à humanidade. Então esse objetivo aqui com os patriarcas é para que forme uma nação, e essa nação traz a genealogia de Cristo na existência do Salvador. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 46 e 47, está assim. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpre que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais, indigno da vida eterna, eis aí que nos movemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz do gentio, a fim de que sejais para a salvação até o confins da terra. Essa aqui é o objetivo, né, diante dos patriarcas, né? É o que fala aqui do concerto, da aliança, apontando aqui para Cristo, aonde traz a salvação aos gentios. Lá no capítulo 2 e versículo 8 de 1 Coríntios, está assim: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Está falando para os sábios, para aqueles que vêm da linhagem dos patriarcas, que Deus cega a sua visão, porque se tivesse aberto, não crucificariam a Cristo e a promessa não poderia ser cumprida. Mas como eles crucificaram o Senhor da glória, entra agora os gentios no plano do cumprimento da promessa feita a Abraão. O pacto, que se perpetuou agora para toda a eternidade. Você vê que lá em Hebreus, no capítulo 8, versículo 6, agora com efeito obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto
é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessa. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então você vê que a primeira promessa feita a Abraão não teve um efeito eterno, mas a promessa que apontava para Cristo, para trazer uma aliança agora perpétua e perfeita para a humanidade. Essa aliança perfeita agora traz o símbolo que está lá em 22 de Lucas, versículo 20, que diz: semelhantemente, depois de ser, tomou cálice, dizendo: este cálice é da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Mostra aqui que agora a nossa aliança é ligada ao sangue e ao corpo de Cristo. Se temos agora uma promessa, porque firmamos essa promessa na fé que herdamos de Abraão, e agora entramos como os filhos de Deus através do sangue de Cristo. E aqui no subtópico do 3, o conserto e as promessas. O conserto dessas promessas, que parte ali de Gênesis, de Abraão, que foi 12, no capítulo 12 em Gênesis, do versículo 1 ao 3, capítulo 17 de Gênesis, versículo 7, de Isaac, que está lá em Gênesis, no capítulo 26, do 3 ao 5, e também de Jacó, que está no capítulo 28 de Gênesis, versículo 13 e 14. Essas alianças, ela é uma aliança, que Deus venha reafirmando esse conserto. E vai passar de geração a geração. Aqui, o sentido disso é mostrar um povo, formar um povo separado para Deus. Criar uma identidade espiritual a esse povo. É o que está lá em Êxodo, no capítulo 19, versículo 5 ao 6. A Bíblia diz: sereis a minha propriedade peculiar, separada do mundo completamente. Ele traz uma narrativa de lei separada desse povo que só age no pecado. Deus quer tirar eles dessa prática e trazer peculiarmente para Ele, né? Servindo, obedecendo e cumprindo toda a lei oral e escrita. E foi dado esse pacto lá em cima do Monte Sinai. Esse concerto foi estabelecido ali e ditado por Deus a Moisés. Esse povo será um canal de bênção para os habitantes da terra, ser luz. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as nações ou as famílias da terra. Aqui mostra que Deus está, todos os povos da terra estão no coração de Deus, porque Ele não faz acepção de pessoa. E desse povo Deus prepara a vinda de Jesus Cristo para a unificação dos povos da terra. Trazer uma linguagem só para o mundo. Trazer uma unificação de fé para o mundo. Esse aqui é o concerto com as suas promessas. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e os seus descendentes. Não diz e aos descendentes como se falando de muito, porém como de um só. E é o teu descendente, que é Cristo. Olha aí a promessa. Não é as promessas para várias pessoas que mostram a salvação, mas que a salvação é de um, que vem por um, que é Cristo. Esse é o objetivo, esse é o conserto da promessa. O conserto da promessa é que por Ele, por Cristo, edificar a todos. Chamar por filho a todos. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificará pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então o concerto da fé, da promessa, que é o pacto com Abraão, irá acompanhada de várias promessas, né? Deus traz galardão, traz bênção, traz salvação a toda a humanidade. É o que aprendemos aqui nesse segundo tópico, com esses 3 subtópicos. Agora, entrando aqui pelo terceiro tópico da lição, e último, o pacto perpétua da circuncisão. Falar de circuncisão. Aqui acompanha 3 subtópicos. O primeiro é: todo macho será circuncidado. O segundo, quando deveria ser feita a circuncisão. E terceiro, a circuncisão do coração.
Aqui vamos aprender ainda a respeito dessa promessa feita lá desde o capítulo 12, né? Estamos dentro dessa promessa, dentro desse pacto e dentro dessa aliança. E trazer essa aliança para os dias de hoje, né? Que é aqui a circuncisão, que é no coração. A primeira lá, a Bíblia vai falar que Abraão se circuncidou depois de velho, né? E depois vai mostrar a circuncisão como ela deveria ser feita, que teria que ser feita ao 8º dia de nascido e teria que ser circuncidado. Hoje essa circuncisão ainda acontece lá em Israel, mas agora a circuncisão é mais aliviada, porque aplica anestesia. Naquele tempo era feito na raça. Abraão se circuncidou mesmo na raça, e os outros que estavam com ele. Até Ismael, que foi circuncidado aos 13 anos. E depois a Bíblia fala que todo o cumprimento da promessa está cumprida, né, após o nascimento de Cristo, que também cumpriu a lei, que ele foi nascido debaixo da lei. Ele teve que cumprir a circuncisão também e viver sobre a lei. E aqui o apóstolo Paulo vai ensinar sobre uma nova circuncisão, não mais da carne, mas sim no espírito. E essa circuncisão agora é dada ao coração do homem por causa da fé em Abraão. Porque se você não tem Cristo, se você não renunciar a si mesmo, você não tem essa circuncisão no coração. É o que estamos aprendendo agora nesse terceiro subtópico. Todo macho será circuncidado segundo o pacto de Deus com Abraão, com Israel. A circuncisão aqui foi feita no meio do arraial de Abraão. Entre ele, o seu filho de Agar, Deus traz esse pacto. E também o tempo dessa ação. A Bíblia diz que no 8º dia se fazia a circuncisão de todo o filho homem. Foi dado essa ordem de Deus, essa aliança de Deus para com Israel. Todo homem que não era circuncidado, ele se chamava incircunciso, ou seja, gentil, que não estava encaixado na promessa de Deus, né? Os incircuncisos eram afastados do arraial de Deus. Por isso que a Bíblia lá em 17 de Gênesis, versículo 13, vai dizer: o meu conserto estará na vossa carne, por conserto perpétuo. Significa perpétuo dentro daquela aliança. Marca contínua ao povo de Israel. Esse significado da circuncisão entre o povo hebreu é um sinal extremo do povo de Deus, identidade visível, fecundada na carne. E é um povo separado das outras nações, por isso dos circuncidados e dos incircuncisos. Você vê lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 14, o incircunciso será eliminado do seu povo. Então aqui mostra a seriedade que esse pacto era para o povo de Deus. Mesmo assim, lá em Deuteronômio, no capítulo 10, e versículo 16, circuncidais, pois, o prepúcio do vosso coração. Jeremias 4:4, circuncidai-vos para o Senhor. Então você vê que Deus aponta um povo separado lá no futuro, mostrando que a circuncisão vai ser no coração do homem. E ainda aqui, a Bíblia fala como e quando deveria ser feita a circuncisão. A circuncisão. A lei vai ensinar a respeito disso, né? Que os filhos que nascessem, era macho, mas que nascesse homem, tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Tinha que ser apresentado no templo e circuncidado. A Bíblia não especifica por que do 8º dia. Mas alguns versículos da Bíblia mostram alguns costumes dentro da parte sacerdotal a respeito do 8º dia. Porque o ciclo foi formado por 7, desde o 1º até o 7º dia. O 8º aqui simboliza um novo começo. Lá em Levítico, no capítulo 9, versículo 1, está assim: ao 8º dia, chamou Moisés Arão e a seu filho e aos anciões de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e trazei-os perante ao Senhor. Depois dirá aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelos pecados, e um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, e sem defeito, como holocausto. Que todo macho tinha que ser circuncidado no 8º dia. Isso era a lei. Isso cumpriu em Jesus. Ele nasceu e foi apresentado ao templo no 8º dia. E foi circuncidado. E a Bíblia vai falar, o próprio Senhor Jesus vai dizer assim, que ele veio para viver sobre a lei. Ele cumpriu toda a lei. A Bíblia diz que a lei cumpriu dele. Ele não revogou, mas cumpriu. Então aqui, esse subtópico que fala o dia e como seria circuncidado, era dessa forma.
porque a lei serviu como aio, né? Como professor, a nos ensinar a nossa conduta, como era a nossa conduta. Por isso que foram circuncidados na carne, né? E é aqui a lei de Deus, né? Aí essa circuncisão era feita no corpo. E a Bíblia fala dos que não eram circuncidados, que se chamam os incircuncisos, os gentios, que tinham que ser, os gentios incircuncisos, tinham que ser separados do povo de Deus, né? Eles viviam da forma que eles viviam, monoteísta, ateísta, politeísta, mas todo afastado da presença do Deus verdadeiro. Então Deus precisava separar esse povo, por isso da circuncisão, que era uma marca no corpo de cada um. Essa era o pacto feito na carne do homem, que é a separação total do mundo. O terceiro subtópico, que diz a circuncisão do coração. Essa circuncisão vai trazer um debate no Novo Testamento, nas cartas paulinas, o apóstolo Pedro e muitos outros, dizendo que agora não é preciso mais a circuncisão, que a circuncisão agora é no coração. Porque lá no passado a circuncisão era na carne, por causa da conduta carnal humana, que precisava cumprir toda a lei oral, a lei moral e a lei escrita. Precisava ser cumprida para cumprir o propósito de Deus. Mas nenhum desses homens conseguiram cumprir a lei. Agora, quando chega a Cristo, a Bíblia que aponta desde lá para cá, que a Bíblia vai se dizer lá no capítulo 10, em versículo 1 de Hebreus, vai dizer que é sombra, tudo aquilo lá do passado é sombra, que aponta para o Calvário, que aponta para Jesus Cristo, ao qual agora cumpre toda a lei. Ele cumpriu toda a lei, significa que ele cumpriu toda a vontade de Deus. Quando ele diz assim, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade de Deus cumpriu-se em Cristo. Ali a lei encerra nele, em Cristo. Agora andamos em novidade de vida. E a Bíblia vai dizer que o pacto agora é do coração. Aqui dentro é espiritual, não é mais matéria, é espírito. É nascer de novo. Vê que no Antigo Testamento a circuncisão foi física, no Novo Testamento a circuncisão é no coração. Lá no Antigo Testamento, sinal na carne, no Novo, transformação interior. É agora renunciar à nossa natureza e nos transformar em um novo homem, que é essa circuncisão do coração. É transformar o nosso interior. Lá no Antigo Testamento foi para Israel. No Novo Testamento agora é todos aqueles que crêem que é descendente de fé de Abraão. Lá no Antigo é lei, aqui no Novo é graça. Você vê que a circuncisão começou na carne, mas só apontou para o do coração. A circuncisão no coração, que a Bíblia fala, né, que mostra aqui na Bíblia, lá no capítulo 10, versículo 16 de Deuteronômio, circuncidais, pois, o vosso coração, e não mais endurecer a vossa cerviz. Aqui o cumprimento da lei, eles não conseguiam, por causa do pecado, por causa da natureza humana, né, essa natureza que impera até nos dias de hoje. Ela precisa ser renunciada, que é a servir, a nossa dura servir, o nosso coração duro, a obra da carne que está manifesta em nós, é o que traz uma dura serviço a Deus, ser um servo que desagrada a Deus em todo o tempo. Então essa circuncisão agora que é feita no coração, Deus é quem faz, né? Porque quem escolhe é Deus, quem separa é Deus, quem deu o seu filho foi Deus. Tudo está na mão de Deus. Agora o que está em nós, o que é que precisamos fazer? É tirar essa cerviz dura e transformá-la na renovação. Porque a nossa vida é vida de escolha. Precisamos escolher entrar pelo caminho da verdade. O Senhor Jesus vai dizer assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo cada dia. E siga-me, ou seja, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Significa perder toda essa vontade da carne, para que o nosso coração seja circuncidado em Cristo. Vê lá em Jeremias, no capítulo 4, versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia com fogo e arda, não haja quem apague, por causa da malícia das vossas obras. Você vê que no Antigo Testamento Deus já apontava para o coração, por causa da nossa natureza. E hoje ainda não é diferente. Continua a mesma prática, os mesmos incircuncisos,
e tenta pelejar contra os que foram circuncidados no coração. Então você vê que a obra humana, ela é maligna. Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu que é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que interiormente é circuncisão. A que do coração, a que é do coração, no espírito, segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Você vê que agora Deus mostra, não como a lei, mas no coração. Colossenses capítulo 2, versículo 11. Nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A obra redentora traz a nossa circuncisão em Cristo. Que o trabalho da circuncisão, que a Bíblia nos ensina, era andar em novidade de vida na presença de Deus, através de Jesus Cristo. E foi feito, ele fala que nos fez filhos de Deus, através do seu sacrifício. Agora somos chamados filhos de Deus, por causa dessa circuncisão do coração. Mas não podemos trazer mais a semelhança da carne em nós, porque agora temos que andar em espírito, mas não cumprir a concupiscência da carne. Renunciar a tudo isso, deixar nascer em nós o fruto do Espírito, para termos a semelhança de Cristo, aqui agora, andando circuncidado pelo Evangelho de Deus. Né? Esse aqui é a circuncisão do coração, a qual aprendemos aqui nessa lição, né? A respeito dessa nova aliança. E essa nova aliança, somente a circuncisão do coração, não mais da carne. Porque a carne, ela é perecível, degradante, e vai ser sepultada cumprindo a primeira sentença que Deus deu dentro do jardim do Éden: do pó foste tomado, para o pó retornará. Mas queremos ressurgir transformado num corpo glorioso. Então, para que isso aconteça, a circuncisão é Cristo, porque só Cristo pode te trazer de volta glorificado. A conclusão dessa lição: vimos nesta lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas. Exatamente. Capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, porque Ele é galardoador dos que os buscam. Então aqui mostra para nós que a fé é o firme fundamento. E esse fundamento da fé é herdado por Abraão, que é o pai da fé. Somos semelhantes a Abraão, né? E vivemos através dessa fé. Por isso cremos em Cristo, e a circuncisão de Cristo está em nós, né? E um dia seremos transformados. Que Deus abençoe os irmãos. Compartilhe essa aula. Dê um like, nos ajuda aí, faz um comentário, para que esse canal possa alcançar vidas aí, né? Vidas possam ser salvas através dessa palavra. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por esses momentos aqui na Tua presença, na qual aprendemos mais da Tua palavra. Ó Senhor da glória, e temos essa promessa viva em nosso coração. Estamos, ó Pai, alimentando a nossa esperança através dessa promessa. Abençoa os professores que vão ensinar, Senhor, nesta aula da graça, segura eles em Tuas mãos. E que os alunos também, Senhor, possam aprender e caminhar, Senhor, firmemente na Tua presença, com o seu coração circuncidado da Tua palavra. Glorioso Deus, tenha misericórdia e abençoe. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém.